24. Eu vou ler do 44 até o 49. Depois eu te explico aqui qual que é o contexto dessa palavra, qual é o contexto que nós estamos lendo. Jesus aqui está falando aos discípulos, depois de ressuscitar, Jesus aparece de forma surpreendente no meio dos discípulos, mostra os cravos, mostra o seu corpo, pede que os discípulos toquem nele, e eles ainda assim não acreditam. Jesus come com eles, e no verso 44 Jesus diz: a seguir Jesus lhes disse, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, 45, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de sermos fortalecidos, de sermos cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, de sermos renovados. Renova cada coração aqui nessa noite, Pai. Fala com cada coração em particular, de forma como só o Senhor sabe fazer conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Queridos, o capítulo 24 de Lucas, ele é muito interessante, porque Jesus, já havia ressuscitado, porém o capítulo começa com 2 discípulos saindo de Jerusalém e se afastando do lugar onde Deus havia, ou Cristo havia mandado seus servos, seus filhos ficarem, seus discípulos permanecerem. E eles estavam se afastando, e quando eles estavam caminhando, Jesus se aproxima deles e pergunta o que está acontecendo. E eles disseram: olha, sobre o que vocês estão conversando, o que está acontecendo? E eles falam: olha, você por acaso é o único que não sabe dos acontecimentos, das últimas coisas, acerca de Jesus, o Nazareno, homem valoroso em palavras e obras, que foi morto. É verdade que algumas mulheres falaram que ele ressuscitou, mas tudo acabou. Tivemos um momento, tivemos uma experiência. Jesus então fala: olha, vocês são tardos de coração para crer nas Escrituras, para crer em tudo aquilo que Deus falou, porque convinha que o Cristo morresse, convinha que o Cristo padecesse na cruz. Oh, meu irmão, são nos momentos em que nós nos sentimos desamparados, sem Deus, sem expectativas, sem saídas. São nesses momentos que Deus vem ao nosso encontro. São nesses momentos que Deus vem falar conosco. No momentos em que não temos mais esperança, no momento em que nós olhamos ao nosso redor e não vemos mais saída. Esses discípulos, então, recebem uma palavra de Jesus, eles convidam Jesus para estar com eles repartem o pão. A Bíblia diz que os seus olhos se abrem, eles creem em Jesus e voltam para Jerusalém. E o verso de número 36 começa com esses discípulos agora na presença dos 11 apóstolos, que o 12º era Judas, que havia, o texto diz, se enforcado. E agora
esses 2 discípulos também tiveram uma experiência com Deus. E eles falam agora aos outros apóstolos, dizendo: é verdade que esse Cristo ressuscitou. E o texto no verso 36 começa dizendo: e enquanto eles falavam, Jesus aparece. Enquanto eles testemunhavam acerca daquilo que eles viviam, Jesus aparece no meio dos discípulos. Que coisa maravilhosa! Imagine, você teve uma experiência com Deus e quando você vai falar com alguém, a experiência que você teve se confirma diante de todos. Diante de todas aquelas pessoas que estavam ali. E Jesus então, diante dos discípulos, ele mostra os seus pés, as mãos, ele mostra as suas mãos feridas, ele mostra os cravos, ele mostra o seu corpo de dor que ainda não havia sido glorificado, ainda não havia ascendido aos céus. E eles ainda assim têm dificuldade para acreditar. Meu irmão, essa breve mensagem que eu tenho para você hoje fala de cruz e glória. Fala de dor, mas fala também de reino de Deus. Fala de sofrimento, mas também fala de um momento em que nós estaremos no lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem pranto, onde todas as nossas dores serão saradas, serão curadas, serão transformadas. E Jesus então começa a falar com eles. E ele começa a dizer: olha, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Entenda que há uma diferença entre o Evangelho e os Evangelhos. Porque os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são aqueles que contam, que retratam a história de Jesus, a caminhada de Jesus, o que Jesus fez, o nascimento, seu nascimento virginal, mostra os milagres que Jesus realizou, mostra os caminhos por onde Jesus passou, quando ele foi batizado, mostra o Calvário, o momento de dor, de sofrimento, a cruz, a ressurreição. Agora, o Evangelho, Jesus diz para nós pregarmos o Evangelho. O Evangelho são as palavras de Jesus. O Evangelho são as Escrituras Sagradas. E Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 3, no verso 16, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é apta para discernir corações, pensamentos, para ensinar que essa Escritura é poderosa. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, o Verbo encarnado, ele começa a falar a respeito das suas próprias palavras. Ele começa a ensinar os discípulos a respeito da sua própria caminhada. E lembrando a eles de tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles passaram enquanto Jesus estava com eles. E ele começa falando a respeito do que o Cristo tinha que sofrer. Ele começa falando a respeito da cruz. Porque aí está a mensagem que tem que sair dos teus lábios, meu irmão. Tudo começa na cruz. Tudo começa o teu novo dia, o teu novo tempo, a tua nova caminhada, a tua nova perspectiva em Deus começa com a cruz. Começa com um momento de dor. Jesus então começa a mostrar para os discípulos que tudo aquilo que eles viveram, os milagres, a multiplicação dos pães, a mulher que estava com fluxo de sangue foi curada. Jesus começa a mostrar que aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que foi curado no nome de Jesus. Tudo isso tinha um propósito.
E o propósito de Jesus é estabelecer o seu reino por meio da sua morte na cruz. Estabelecer o seu reino entre nós por meio do seu sofrimento e dor. Muitos imaginaram que Jesus, o Filho, o Messias, aquele que iria estabelecer uma nova ordem social, política. Queria destituir os reinos, os homens, os poderosos, por meio da força, do poder, da dominação, estabelecendo talvez uma teocracia. Mas Jesus está dizendo, tudo começa com a cruz. Tudo começa com o sofrimento. Com o vinho está escrito que o Cristo tinha que sofrer. Que o Cristo tinha que passar o que passou para poder ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Queridos, às vezes o que você está passando hoje, às vezes as crises que você passa hoje, as lutas que você passa dentro de casa, com a sua família, os conflitos que você passa hoje com o filho, com filha, com o marido, com a esposa, tudo isso faz parte de um plano de Deus, tudo isso faz parte de um propósito de Deus, para que aquilo que talvez parece confuso, parece que está morrendo, parece que não tem vida, parece que acabou, parece que até já foi sepultado, possa ressuscitar. Porque o grande milagre da cruz é a ressurreição. Porque o grande milagre da cruz é saber que não acabou aí. Não acabou no choro, não acabou na dor, não acabou no sofrimento. A tua vida não está escrita para sofrer para sempre, porque tem cruz, mas também tem ressurreição. Tem choro, mas também tem cura, também tem alívio, também tem vitória, também tem um novo dia, um novo amanhecer, um sol que vai nascer na tua vida e que a pedra vai ser retirada. Jesus diz, precisava ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus começa a mostrar nas Escrituras, e eu quero chamar sua atenção para isso, querido. Porque Jesus começa a mostrar para os discípulos que a experiência que eles tiveram era capaz de mudar o entendimento que eles possuíam a respeito das Escrituras. Que a experiência de se encontrar com Jesus ressurreto estava previsto nas Escrituras Sagradas. Que a experiência dele estar falando com os discípulos estava previsto desde os profetas, nos salmos. Estava previsto que o bom pastor daria a vida pelas ovelhas. Estava previsto que era necessário que o Cristo morresse, mas eles não estavam entendendo. Eu quero chamar sua atenção para isso, porque às vezes nós falamos, e muitos falam isso, não, porque primeiro a gente tem que ler as Escrituras e a gente tenta condicionar as experiências de Deus, obviamente com as Escrituras Sagradas. Ou as experiências que Deus nos dá, elas possuem ou devem possuir respaldo nas Escrituras Sagradas. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. A experiência que esses homens tiveram, as experiências que que eles estavam passando ali, naquele momento, surpresos, sem entender, tinha um respaldo nas Escrituras que eles precisavam agora consultar diante dessa nova revelação de Deus na vida deles. Eles agora tinham o próprio Jesus para explicar as Escrituras Sagradas para eles. Eles agora tinham o próprio Cristo para mostrar que agora eles enxergavam as Escrituras com uma outra visão, a visão de agora de um Cristo que veio, que ressuscitou, um Messias que cumpriu as Escrituras Sagradas e que agora está vivo. E eles agora tinham que entender
por meio dessa revelação. E ele então, o verso, deixa eu achar aqui, espera que eu já estou no final aqui, já estou meio confuso aqui. Deixa eu voltar. Dizendo, né, Jesus mostrou os pés, as mãos, verso 41, a seguir Jesus lhe disse, são essas palavras que lhes falei, foi o texto que lemos, então lhes abriu, 45, Jesus então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Preste atenção nesse versículo. Olha, a gente está no final de Lucas. Jesus teve uma caminhada com os discípulos. Esses discípulos viram milagres, esses discípulos caminharam com Jesus 24 horas. Esses discípulos dormiram com Jesus, participaram da ceia com Jesus. Esses discípulos viram Jesus ser crucificado. Mas eles não compreendiam as Escrituras. Eles estavam com Jesus, mas ainda não tinham o entendimento que Jesus queria que eles tivessem. E é por isso que a gente não pode, né, sufocar, abafar o ministério de ninguém que começa na igreja. De ninguém que começa a sua caminhada de fé com Deus, a sua caminhada com o Senhor. Porque é o próprio Espírito e o próprio Cristo que nos revela aquilo que nós precisamos entender e compreender das Escrituras Sagradas. É o próprio Cristo que nos fala aquilo que nós precisamos compreender de Deus para a nossa vida. É Ele que revela. Jesus disse, olha, que o entendimento deles precisou, né, que Cristo abrisse esse entendimento para que eles compreendessem a experiência que eles tinham vivido e a experiência que eles estavam vivendo naquele momento. Tem experiências que você tem com Deus que você depende que o Espírito Santo te mostre. E é por isso que quando nós temos a experiência do batismo com o Espírito Santo, quando nós temos a experiência de sermos cheios do Espírito Santo, quando você tem a experiência de ter os dons, ou um ou vários dons do Espírito Santo, o teu entendimento das Escrituras muda. Você lê as Escrituras de uma outra forma, de uma outra maneira. Conforme você vai crescendo em Deus, conforme você vai tendo experiências com Deus, cada leitura que você faz das Escrituras, Deus te revela outras coisas. Deus te revela mais a respeito do reino de Deus. Deus te revela mais a respeito da sua glória. Deus começa a te revelar coisas de profundidade com Deus. Porque o desejo de Deus não é que ninguém fique parado. Existe uma caminhada com Deus. Você não começa e termina do mesmo jeito. Você não começa, né, com Deus de uma forma e termina da mesma forma que começou, mas é um progredir, uma caminhada. O apóstolo Paulo fala que ele estava prosseguindo, chegando à estatura do varão perfeito, naquela direção. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E é isso que me fascina na teologia, queridos. É isso que me fascina no conhecimento de Deus. Porque é um conhecimento inesgotável. Deus é fonte de sabedoria, de conhecimento, que nunca se acaba. Você nunca vai ser um especialista em Deus. Você nunca vai ser um PhD em Deus. Você nunca vai ser alguém que pode dizer, eu conheço Deus com profundidade, porque aquele que diz que conhece a Deus, ele precisa, em primeiro lugar, ter humildade no coração. É por isso que Deus visita os humildes. É por isso que, às vezes, aquele que mal sabe ler as Escrituras, recebe revelação que os doutos não recebem. É por isso que aquele que às vezes mal consegue se expressar, consegue falar em profundidade ao teu coração, coisas que ninguém consegue imaginar, que psicólogo nenhum jamais falou, coisas que somente o Espírito revela. Coisa que somente Deus pode falar.
Porque a experiência com Deus, ela é moldada pelas Escrituras Sagradas. A experiência com Deus, ela nos conduz, ela nos leva até a presença de Deus, até estar com Jesus. Então, no verso 46, Jesus começa a falar, olha, o Cristo tinha que sofrer, o Cristo tinha que ressuscitar dentre os mortos, para que se pregasse o arrependimento da remissão dos pecados a todas as nações. Esse é o Evangelho, queridos. Esse é o conteúdo da mensagem. Esse é o conteúdo da mensagem que deve sair dos teus lábios. Pregar que o Cristo precisava, que para seguir a Cristo, o seu nome, é preciso ter arrependimento para a remissão de pecados. Porque quem não se arrepende não pode entrar no reino. Quem não se arrepende não vai conseguir ver a glória. Quem não se arrepende não é capaz de passar pela cruz. Quem não se arrepende não pode ter intimidade com Deus. Tudo passa pelo arrependimento. Tudo passa pela cruz. Aleluia. O verso 48 diz, olha, vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Ficai em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Porque o que eu comecei, eu ainda vou continuar. A obra que eu comecei, eu vou dar continuidade na sua vida. Vocês estão vendo esse milagre aqui, vocês ainda vão ver milagres maiores. Vocês estão vendo essa ressurreição aqui, vocês ainda vão ver coisas maiores acontecerem na vida de vocês. Vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos de autoridade. Vocês vão ser revestidos de um novo entendimento. O entendimento de que eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou agindo. Mas para ser revestido, tem que permanecer. Para ser cheio dessa presença, desse poder, tem que permanecer. Nada de sair de Jerusalém. Nada de ir para outro lugar, nada de fugir. Nada de temor, nada de medo. Permaneçam em Jerusalém, haja o que houver. Haja vento que soprar. Terremoto que houver. Continuem em Jerusalém. Até que vocês sejam revestidos de poder. Não sai da minha presença antes de eu falar contigo. Não sai da oração antes de eu revelar o que está no meu coração. Não cessa de ler as Escrituras antes que eu fale ao teu Espírito, que eu tenho a revelar para você nesse dia. Permaneça. Porque o revestimento é para aqueles que permanecem. O revestimento é para aqueles que continuam. É para aqueles que, ainda diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, continua na presença de Deus. É por isso que você é abençoado, é bem-aventurado, querido. Porque tem coronavírus, tem problema financeiro, tem falta de emprego, tem problema na família, tem problema no lar, tem filho com problema, esposa com problema, tem falta muitas vezes emocionais, carências, abandono, tem muitas coisas que você sofreu, mas você ainda permanece na presença de Deus, você ainda permanece na casa de Deus, você ainda continua orando, você continua clamando, você continua buscando, você continua tendo fé, você continua tendo esperança, você continua crendo, e é por isso que Deus olha para você nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Permaneça na cidade.
Permaneça em Jerusalém. Cristo, em João, no capítulo 10, ele se compara ao bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele se compara ao pastor de Ezequiel, a Yahvé, que ia juntar as ovelhas que estão dispersas na casa do meu pai. E meu irmão, se tem uma coisa que Deus precisa para que a sua palavra seja disseminada, a sua palavra seja pregada, para que nós sejamos cheios do poder, é que nós permaneçamos juntos, unidos na sua presença. Em outras palavras, que ouçamos a voz do bom pastor. Que ouçamos a voz daquele que quando chama, ele chama as ovelhas porque ele conhece as ovelhas pelo seu nome. Ele conhece as ovelhas porque ele tem intimidade. Ele não é um mercenário. Ele não é aquele que está preocupado com o dinheiro das ovelhas, com a lã das ovelhas, com os recursos que as ovelhas podem trazer. Não, ele é aquele que está preocupado com a sua vida. Está preocupado com os seus problemas, com a sua dor. E ele quer juntar as suas ovelhas. Juntar as suas ovelhas para derramar sobre elas o seu óleo, o seu azeite. O azeite que protege as ovelhas dos animais que ficam, dos bichinhos que ficam em volta. Ele junta as suas ovelhas. É por isso que cruz, reino, estão interligados. É por isso que o teu sofrimento, a tua dor, a tua cruz, a cruz que você carrega, está interligado ao reino de Deus. Tem gente que acha que fazer parte do reino de Deus é fazer parte de um lugar de bem-estar, de um lugar onde todas as suas carências vão ser supridas, um lugar onde ela vai encontrar somente descanso, repouso, tranquilidade, nenhum mal vai chegar, nada vai acontecer contra você. Mas, queridos, estar no reino também é passar pela cruz. É por isso que Cristo fala que Ele é o bom pastor. Porque às vezes as ovelhas estão dispersas, às vezes as ovelhas estão cansadas, às vezes as ovelhas estão sem forças para buscar, para orar, às vezes as ovelhas estão perdidas, distantes, afastadas, frias, estão precisando do calor do pastor. Oh, mas Ele não se faz de rogado por você, meu irmão. Ele vai aonde você estiver e te pega nos braços. Ele te leva para o aprisco de volta. Ele cuida de você, Ele cuida dos carrapichos que você pegou no meio do caminho, Ele limpa a tua lã. Porque Ele sabe quão precioso você é para Ele. Ele sabe qual é o teu valor. Porque independentemente do lugar que você estiver, você tem valor para Deus. Uma nota de R$100 é uma nota de R$100 aqui e é uma nota de R$100 dentro da prisão. Uma nota de R$100 é uma nota de R$100 aqui, é uma nota de R$100 também dentro da UTI de um hospital. Talvez os nossos valores estejam invertidos, mas Deus sabe qual é o preço de uma alma. Deus sabe qual é o preço que Ele pagou pela tua vida. E a tua vida vale mais do que qualquer dinheiro, vale mais do que qualquer recurso. A tua vida vale mais do que qualquer coisa. E é por isso que o Pai te ama tanto. É por isso que Ele te enche com o Espírito Santo.
aquilo que o mundo não pode te dar, aquilo que nada pode comprar, que dinheiro nenhum no mundo, nem o teu Visa, nem o teu cartão Black pode comprar. Hoje já tem Platinum. Nada disso pode comprar aquilo que o Espírito Santo faz por você. Tem coisas que só Cristo faz por você. Ele te dá a vida eterna. Ele te deu muito mais do que a salvação. E nós muitas vezes ficamos nesse conflito, agora para encerrar, para nós orarmos, no conflito entre cruz e reino. Deixa eu explicar para você. O conflito da cruz e do reino é porque nós sabemos que devemos pregar a cruz. Jesus diz que nós devemos pregar o arrependimento. Jesus diz que nós somos testemunhas. Testemunha é aquele que viu, é aquele que tem experiência, é aquele que participou, é aquele que estava lá. É por isso que estar com Jesus depende de uma experiência com Deus. Porque só posso ser testemunha de algo que eu vivi, eu não posso ser testemunha pelos outros. Eu só posso ser testemunha das experiências que eu tive com Deus. Mas nós somos tentados a diminuir o Evangelho a só a cruz. Só a cruz. Ou seja, eu prego a respeito da cruz, eu prego a respeito de arrependimento, eu prego a respeito de mudança de vida, eu prego a respeito de que você precisa se arrepender para ir para o céu, mas esqueço que o Evangelho também é reino. E no reino, eu preciso cuidar. No reino, eu preciso dar a vida. No reino, eu preciso estar junto. No reino, eu preciso segurar aquele que caiu, levantar aquele que está caído. No reino, nós falamos a mesma língua. No reino, nós temos o mesmo espírito. O meu irmão não é diferente de mim. E às vezes nós somos bons para pregar da cruz, mas somos péssimos nos relacionamentos por causa da nossa visão focada somente na cruz. Mas há aqueles também que focam somente no reino. Há aqueles que hoje focam no reino e se esquecem da cruz. Há aqueles que pregam a respeito de um Cristo que é quase um assistente social. De um Cristo que já não salva. Um Cristo que está disposto a agir na política, na sociedade, na vida das pessoas. Um Jesus Cristo que fala de uma ética de bondade, de misericórdia, de compaixão. Há um Cristo que vai onde estão aqueles que estão necessitando, mas se esquecem de pregar a cruz. Se esquecem do arrependimento. Se esquecem que tem que nascer de novo. E é por isso que cruz e reino precisam estar juntos. Eu prego arrependimento, mas eu também preciso estar junto com você no reino de Deus. Porque nós vamos estar juntos lá, nós vamos adorar juntos lá. E é por isso que esses homens foram revestidos de poder. Foram revestidos, queridos, você é revestido do poder de Deus para impactar essa geração. Primeiro, para a sua visão a respeito da palavra de Deus ser transformada. Para você ser cheio de autoridade para pregar. Você recebe o fortalecimento que o Espírito Santo pode te dar, pode trazer para a sua vida. Para você abrir a sua boca e pregar o Evangelho. Você prega com ousadia a mensagem do arrependimento, mas as suas ações precisam estar ligadas ao reino. A mensagem, a palavra é de salvação, é para a vida eterna, é para o transcendente, mas o reino fala daquilo que você vai fazer hoje.
das suas ações para o mundo de hoje, para as pessoas que estão vivendo hoje, para as pessoas que estão frias hoje, para aqueles que estão afastados hoje, aqueles que estão precisando de você hoje. Porque essa igreja aqui que Jesus fundou, ela é a igreja de hoje. Ela é a igreja dos tempos atuais. Porque céus e terra vão passar, mas essa palavra não vai passar. Essa palavra permanece ainda para os dias de hoje, permanece para a sua vida, permanece para a sua casa, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que você permaneça. Eu quero orar por você que diz: está difícil, pastor, permanecer. Está difícil, pastor, continuar. A luta tem sido grande. Eu tenho sido tentado de todos os lados. Eu tenho sido machucado, ferido de todos os lados. Será que você pode se colocar de pé para nós orarmos? Você que diz: eu preciso de ajuda para permanecer. São tantas as distrações, são tantas as dificuldades para eu continuar. Oh, mas o bom pastor está aqui hoje, querido. Ele veio aqui para te buscar, para te trazer. É por isso que eu quero convidar você a vir para o altar aqui, para você receber essa oração. Você que diz: eu quero permanecer, Senhor, eu quero continuar, eu quero ficar firme. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero que a glória de Deus se revele na minha vida. Eu quero que essa cruz continue sendo parte da minha vida, da minha caminhada, do meu relacionamento com Deus. Querido, quem recebe o revestimento é quem permanece. Se você tem permanecido e quer receber o revestimento do Espírito Santo, vem, que o teu lugar é aqui. Eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Levanta as suas mãos e adora o Senhor. Adora o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e há de vir. O Deus Santo, o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele é a maravilhosa estrela da manhã, a raiz de Davi, o lírio dos vales, alabassore calabandarabaci. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim de todas as coisas, porque tudo vem dele. Aleluia, aleluia, Jesus. Santo Deus, Santo, Santo, Santo. Começa, Senhor, perdoando os nossos pecados. Começa perdoando os pecados da tua igreja, os pecados do teu povo, Senhor. Porque, Senhor, o cerne do teu evangelho é o arrependimento. E nós nos arrependemos como igreja. Nos arrependemos quando diminuímos a tua mensagem. Quando diminuímos, Pai, o poder das tuas palavras. Oh, Pai, quando ficamos amedrontados, Senhor, sem crer, sem fé. Oh, meu Pai, olhando pela perspectiva do homem, Pai. E nos esquecemos que servimos a um Deus poderoso, a um Deus presente, a um Deus que visita,
Há um Deus que trabalha em favor daqueles que te esperam. Há um Deus que renova, que transforma. Há um Deus que coloca de pé aquele que está caído e que renova e enche com o Espírito Santo. Arabandarai show. Lebarandará show binai. Rikalabanda shikobiarai. Nibarandara shikobinai oshi. Ah, Senhor. Isso, meu irmão. Exalte ao Senhor. Glorifique o nome dEle. Bendiga o nome dEle. Porque é um renovo de Deus vindo sobre a sua vida. Uma capacidade vinda de Deus para você permanecer, para você continuar, para você não desistir. Porque aquele que começou a obra é fiel para cumprir na sua vida. Aquele que te chamou lá no começo da caminhada, ele não mudou. Muitas vezes somos nós que mudamos. Ele somente fala para você, vê lá nas Escrituras, Salabaná Calabaçou. Volta para as Escrituras para ver o caminho que eu tenho conduzido você. Para de ficar procurando as respostas em lugares que não vão satisfazer o teu coração. Para de ficar procurando resposta no homem, resposta no dinheiro, resposta no poder. Busca respostas em Deus. Porque o teu lugar é na presença, o teu lugar é no altar. O teu lugar é na presença do Pai. É no lugar onde o fogo desce, é no altar de Deus, onde o sacrifício é consumido, onde o fogo nunca se apaga. É nesse lugar, é para esse lugar que o Senhor te gerou, que o Senhor te formou. É por isso que Ele diz para você, permanece. Porque você vai ver o que eu vou fazer na tua casa, o que eu vou fazer na tua vida. Continua, meu irmão, crendo, continua orando, continua buscando, continua tendo fé, continua tendo esperança. Arabaraca, labandarai. Porque é Ele quem trata corações. Viu? Essa obra não é tua. Não é você que vai mudar o coração dele, não é você que vai mudar o coração dela. Essa obra é do Espírito Santo. É Ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Não é você, não é por muito falar. Não é por você ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Que ele vai se arrepender, que ele vai voltar para Deus. Mas é pela experiência. E é por isso que Deus quer te dar novas experiências. É por isso que Deus quer falar contigo de forma diferente, de uma forma nova. Aleluia. Há uma unção nesse lugar hoje, queridos. É por isso que Deus quer fazer algo novo na sua vida. Para Ele te capacitar. Você precisa da capacitação de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, eu queria que nós orássemos por essas pessoas que estão aqui à frente. Aleluia, Jesus.